Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira, tarde bonita aqui em São Paulo, tá um calor, né, Carlos Florencio? Tá sempre um calor, o calor é bom, Sempre um né? calor bom, né? Perto do microfone, please. Isso. Tá bom, tá bom? Tá Tomás, bom. que prazer em ter você hoje na mesa, acompanhando esse Mundial e você. Prazer em receber você, ouvinte Vibe Mundial, que pode nos acompanhar além dos 95,7 FM, 660 AM, pelo site vibemundialfm.com.br. E lá você já sabe, né? Clicou no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Oi, tem uma live rolando aqui Tem uma do lado live, também. eu tô aqui com o meu pessoal do Instagram, Carlos Florencio Oficial, né? Carlos Florencio Oficial, Estamos agora que nessa prazer. nova era, essa era das mídias, né? É isso que era a nova era? Dos eletrônicos. É, e a gente está aqui conectado com os eletrônicos cada vez mais pertinho de você, que é ouvinte da Vibe Mundial. Carlos Florencio, que é comunicador da nossa rádio, está com a gente há 14 anos com o programa Alta Conexão agora, né? Alta Conexão. Sei qual horário que você tá? O horário fixo. Horários, o fixo mesmo é quarta-feira às 12h30. É, ele me deixa louca. Né? Amanhã tem um especial na hora do almoço, de meio-dia e meia a 1h30. Olha! Segunda-feira também tem outro especial. Estamos ao vivo. Carlos Florencio, ele é mentor de potencial humano, terapeuta, filósofo, escritor, palestrante. Esse cara multimídia hoje. E eu tenho um prazer de recebê-lo hoje aqui para a gente falar de sentido da vida. Ele realmente é filosófico. Eu gosto de quando você traz o seu parecer filosófico a respeito de sentido da vida, do nosso consciente, inconsciente, dos nossos processos evolutivos. E né, me contaram aí que você está preparando um grande evento aí para maio e eu já quero beber um pouquinho dessa fonte. Dessa fonte do High Connection. Do High Connection. E sabe o que eu quero? High Connection. Gente, presta atenção nessa entrevista, porque esse High Connection vai dar o que falar, viu? É só em maio, mas a gente já vai falando porque tem muita coisa interessante. O sentido da vida é um deles, né? Quando você fala desse sentido da vida, o que eu estou... Os questionamentos mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Como eu me percebo viva? Quando eu falo em sentido da vida, o que vem à sua mente? Quando você questiona a sua própria existência. Né? Assim, todos nós vamos ter o nosso ensaio filosófico em algum momento da nossa existência. E esse ensaio filosófico é quando você questiona a existência, questiona a sua vida. Né? Então, todo filósofo é um grande questionador sobre a existência. Vive fazendo perguntas, vive né? Sempre querendo entender para além do óbvio. Né? E quando você questiona as situações, você vai perceber a relação que você tem com elas. Porque até então, enquanto você não questiona, você está navegando pela inconsciência. Então, o questionamento, ele leva você para a pré-consciência, que é o caminho para você conseguir aceder à consciência. Né? E é parte do nosso processo evolutivo, então, sempre, com certeza. Isso, sempre. Todo o processo é evoluir do inconsciente para o consciente. Do não sei e vou sabendo. No meio do caminho existe a pré-consciência, né? Ou a catarse. Então, ou seja, ou você aprende pela dor ou você aprende pelo amor. Eu acho que é melhor aprender pelo amor, né? Eu também acho. Mas nem sempre as coisas seguem conforme nós queremos, né? Elas seguem de acordo com aquilo que nós vamos despertando a partir do nosso interior. Então, nós é que criamos a nossa verdade. Nós é que criamos a nossa realidade. Porque nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha. E nós todos estamos fazendo escolhas constantemente, mesmo quando não escolhemos não escolher. Não é? Carlos, muita gente liga aqui, por exemplo, e fala assim, eu quero saber da minha espiritualidade. E usa-se muito hoje a palavra espiritualidade, da mesma forma que a gente usa muito o autoconhecimento. Vou aproveitar o filósofo aqui. Quando eu falo da espiritualidade, eu não posso estar falando de algo raso, né? Não, que é muito profundo. Claro que é profundo, porque a existência ela é profunda.
né? E não é algo simples. Ao mesmo tempo, ela é muito simples quando você entende como ela funciona. Uhum. E até entender. Até entender, ela fica complicada. Ela complica pela ausência de conhecimento. Então, ou seja, o que é a espiritualidade para mim? A espiritualidade para mim é o autoconhecimento. Conheça-te a ti que conhecerás o resto. Ah, eles né? estão ligados. Estão ligados. Quando basicamente as pessoas vieram aqui para conhecer a si mesmas, perceber que elas são uma força de realização e que elas estão constantemente despertando alguma coisa a partir do seu interior, e aquilo que ela desperta já está criando o seu destino, já está pré-concebido. Portanto, aquilo que nós vivemos no momento presente nada mais é do que decisões que nós já fizemos no passado. Então, hoje eu estou vivendo a conclusão de escolhas que eu fiz ao longo de algum período, né? E que está gerando esse resultado no momento presente. Que pode ser Isso. agora, como pode ter sido um contrato antes do meu nascimento? Pode, então, exato. Porque aí, assim, eu considero que a vida é como se fosse um ano letivo, né? Uhum. E cada ano letivo você tem um aprendizado, né? Você tem metas a serem atingidas e você vai passar por alguns testes para provar para o professor que você aprendeu, né? E aí, se você realmente tirou uma boa nota, foi aprovado, absorveu o conhecimento, isso vai servir de base para o novo ciclo. Então, a vida ela é feita sempre de múltiplos ciclos, né? Tudo são ciclos. A respiração é um ciclo, o batimento cardíaco é um ciclo, o dia é um ciclo, né? Então, nós temos os ciclos da vida, né? Nós temos, por exemplo, 7 setênios, que cada setênio são 7 anos. Nós temos os ciclos de Saturno, nós temos os ciclos de Urano, os ciclos da Lua, e temos muitos ciclos. A ideia aqui não é tentar entender como tudo funciona, mas você saber navegar por meio disso tudo, mantendo sempre duas coisas que são muito importantes, que é a segurança e a confiança. E a certeza de que você vai conseguir fluir por meio das suas experiências. Porque se você despertar a dúvida, nesse momento você está colocando em causa a sua capacidade de poder fluir pela experiência ou não. Uhum. E é justamente quando você cria a dúvida é que você aciona o livre-arbítrio. Porque não existe livre-arbítrio enquanto você não tiver A dúvida. Porque o livre-arbítrio é uma escolha. Exato, é uma escolha. É o momento de eu fazer uma escolha. Eu vou pela direita ou pela esquerda. Exatamente. Pelo certo ou pelo errado. Exatamente. Mas como diz o teu livro, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque tudo é certo. parte desse processo, né? Faz parte do processo. Porque não existe o errado para o universo. Existe é ou não é. E se não é, não existe. E se não existe, não é uma verdade. Portanto, não faz parte do universo. O universo funciona a partir de uma verdade. E a dúvida, o que é? É você não se achar capaz de poder fluir por uma determinada situação. Então, nesse instante, você vai se sentir o quê? Sozinho. Por quê? Porque você duvidou. Aí você vai ter que buscar essa força de acreditar que você é capaz. Agora, se você não duvidar, você flui. E quando duvida, entra numa crise também, né? De existência. É claro, porque você vai se ver sozinho, você se desconecta com o universo. E o nome do evento me chamou muito a atenção, porque é High Connection, alta conexão. Isso. Quando a gente fala em alta conexão, eu até penso de que durante todo esse teu trabalho aqui, são 2 dias, né? 2 dias de evento, eu entro numa alta conexão comigo mesma e a partir daí eu vou ter a possibilidade, que eu acho que a maioria acaba tendo dúvida em relação a isso. Se eu não tenho o meu terapeuta aqui do meu lado, como eu me viro quando acontece, por exemplo, esse momento de desconexão? Então, mas o momento de desconexão, ele só aparece quando você tem a dúvida. Sim. Quando você tem o medo. E quando tem a dúvida, eu tenho medo, eu preciso também entrar num reequilíbrio. Porque ali, basicamente, quando você tem a dúvida e quando você tem o medo, é que o seu conhecimento é que está sendo colocado em causa. Né? Se você realmente domina o seu conhecimento, você está seguro com aquilo que você é, que você tem fé naquilo que você é. Né? Então, no momento que você duvida de você duvida da própria força do universo que reside dentro de você. Porque toda escolha que você faz, seja ela positiva ou negativa, o universo vai dizer sim. Ele sempre vai dizer sim. Ele só diz sim. Então, se você diz,
eu acho que eu não vou conseguir atravessar esse processo. Sim, eu acho que eu não... Ele não vai vou. dizer sim, não vai. Porque você já está definindo que você não quer isso. Então, quando você percebe que você é detentor desta intenção, né? Você já percebe, então, que na sua intenção já está a razão daquilo que corresponde à sua realidade, já vai estar definido o sentido que você vai dar para aquilo, como consequência, a direção que aquilo vai acontecer, e como consequência, já está definido o propósito de onde aquilo vai chegar, que é o destino. O propósito nada mais é do que o destino. Sim. Então, qual é o destino que eu quero dar para a minha pessoa? Esse destino ele está sempre focado nas escolhas daquilo que você permite a partir do seu próprio interior. Se eu tenho confiança... Sim, mas não adianta você dizer assim, Aham. eu confio em mim mesmo. Se fosse assim, todo mundo que fazia Seria as fácil. afirmações já estava todo mundo salvo, né? Não é isso. Você tem que entender que confiança, para você confiar, tá? Quando você confia, você está seguro daquilo. Você só confia depois que você está seguro. Você precisa primeiro da segurança para depois poder confiar. Tá. Você não tem como confiar se você está inseguro. E qual que é o caminho que você... E para você estar seguro, ainda você bem. precisa do conhecimento. Porque é o conhecimento que vai te dar segurança. Tá, então a partir do momento que você me dá um conhecimento X, eu passo a ter mais domínio a respeito das minhas questões. Você absorve o conhecimento vai lhe dar segurança. Essa segurança ela vai te dar controle, domínio e liderança. E isso vai te proporcionar confiança. Como consequência e resultado desse processo todo, você vai acreditar na sua força interior de realização. Se você não fizer esse processo, você vai duvidar da sua capacidade de realizar. E aí, como consequência, você não vai conseguir materializar, trazer para a realidade, fazer com que aquilo viva, venha para a sua vida, se transforme numa realidade, numa verdade. Entendi. E eu posso... Então, tudo tem um caminho. É um caminho, é um ciclo, né? Tudo é um caminho. Uhum. Se você entende como o universo funciona, como a vida funciona, os ciclos de aprendizado, e você consegue concluir os ciclos de aprendizado, eles vão sempre te dar uma base para um novo processo. Eu digo que na vida a gente nunca termina nada. Nós estamos sempre começando alguma coisa. Porque tudo aquilo que eu termino, nada mais vai ser a base para um novo processo, né? Então, que é o conhecimento que é o também, conhecimento. né? Então, ou seja, eu preciso concluir o ciclo. Agora, muitas vezes as pessoas terminam, mas elas não concluem. Como consequência, elas ficam arrastando as coisas mal resolvidas ao longo da vida. E isso vai criando aquilo que se chama de karma negativo. E karma é um dos assuntos que vamos trabalhar no High Connection. Inclusive, convidei a minha querida monja Koei Roche. Ela vai conduzir um exercício de harmonização kármica junto comigo no sábado, né? Mas antes de fazer esse processo de harmonização kármica, eu vou discorrer com meus alunos todo um processo de você conscientizar sobre todos os acordos que você fez no seu inconsciente, todas as situações que te geram mal-estar, fazer todo um trabalho de autocura para você poder depois fazer uma limpeza de harmonização kármica, porque senão não existe, né? Porque é um trabalho de autocura, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de você despertar a força dos vórtices, as forças dos chakras, para você gerar uma energia de realização, né? Porque tudo tá na estrutura sutil do ser humano, né? Que é formada por esses vórtices. Está tudo lá. Basicamente, o ser humano ele possui 9 consciências dentro dele. 9? 9 consciências. Tem mais, viu? Mas vamos falar de 9. Ele possui 9 consciências dentro da estrutura bioenergética dele, do sistema de equilíbrio energético. Tá? Então, ou seja, são os 9 planos evolutivos da alma. Desses 9, 7 são os que estão mais conectados ao padrão kármico, né? Que estão associados às 7 glândulas principais. Então, o que é que de acordo com os impulsos que você vai gerar, você vai liberar a energia que vai acionar a glândula, que vai liberar o hormônio, e é isso que vai te dar aquela sensação de alegria, de prazer, ou de tristeza, ou o que for, de acordo com aquilo que você desperta. São sensações físicas mesmo que despertam. São sensações físicas. Agora, imagina você entendendo como isso funciona
e como resolver isso. Uma das coisas que eu ensino, que é um diferencial do meu trabalho, na questão dos vórtices e dos chakras, até mesmo porque isso faz parte da minha vida, né? Já há mais de 30 anos que eu trabalho com isso, é que tem dois tipos de seres humanos. Tem os que eu chamo de cônicos e solares. Os cônicos é porque os vórtices são cônicos. É um cone para frente e um cone para trás. E no meio dele ele tem um bloqueio, que é o bloqueio que impossibilita você de fazer a high connection, fazer a alta conexão com o universo. Tá? Bem no meio dele, que está bem na coluna vertebral. Tá? Então, ou seja, no nódulo central do chakra. Então, todo ser humano que tem esta configuração, ele vai sempre se preocupar muito com o futuro, né? E ficar sempre lembrando das coisas do passado. E ele vive muito pouco o momento presente, porque o momento presente ele está bloqueado. Né? Entendi. Então, são aquelas pessoas. Quando você vê uma pessoa que fala muito, com muito medo do futuro e está sempre falando de coisas do passado e não vive plenamente o momento presente, ela é uma pessoa cônica. Ela não é uma Já pessoa, sabe, né, que já é sabe. cônica. Ela não é uma pessoa solar, porque quando você é um sol, os dois cones se juntam e formam um sol, uma esfera. Aí ela faz Aí ela faz a a conexão. conexão. E é isso que eu ensino no meu curso. Como você romper com esse nódulo central que está ali kármico, e aí cada um vai descobrir o que é que está lá dentro e vai liberar essa energia. Já quero. Né? Para bom, ontem, não é? É bom, é muito Porque bom. quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação e passarem também pela experiência, muito melhor fica o mundo, né? Porque as pessoas ficam mais conectadas com elas mesmas e com... Elas percebem que elas são uma força de realização, tanto construtiva quanto destrutiva. Tá? Aí que também. elas podem fazer o bem como elas podem fazer o mal. Elas podem afetar a ordem e o equilíbrio do outro como afetar a ordem e o equilíbrio dela. O que é o mal? O mal é toda a ação que interfere no processo do equilíbrio e na ordem de alguma coisa e que vem a prejudicar aquilo e interferir no seu processo evolutivo. Sim. Então, por exemplo, quando você faz uma pessoa se sentir culpada com aquilo que ela é, ou quando você rejeita uma pessoa, ou critica uma pessoa, ou julga uma pessoa, se aquela pessoa aceitar aquela crítica, aquele julgamento, significa que o teu mal você conseguiu expandir na outra pessoa. E muitas vezes isso acontece. Muito, e acontece com uma frequência direto, incrível. direto. As pessoas não percebem por quê? Porque elas estão inconscientes. Lembre-se que consciência tem a ver com propósito, né? Então, não existe propósito na inconsciência. Na inconsciência só existe intenção. Na justiça nós temos a pessoa que manifesta uma determinada ação, que essa ação venha a prejudicar o outro, nós temos, ela é culposa ou ela é dentro do delito, né? Ou ela não é culposa, né? Então, esqueci agora. Você faz dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Com ou sem o quê? Intenção. Com ou sem intenção. Então, essa com ou sem intenção significa que vem do inconsciente. Porque no consciente você nunca vai fazer isso. Porque você não vai ter essa intenção. Você vai agir com propósito. E dentro do seu propósito, você sabe que você tem que preservar você e preservar o outro. E que você não quer afetar a ordem e o equilíbrio do outro, porque você sabe que esse tipo de manifestação, se afeta o equilíbrio, já te desconecta com o vórtice do universo. Portanto, você não estabelece a sua alta conexão, a sua high connection. E muitas vezes a gente quer tanto estar no consciente que esquece de todas as informações que vêm lá do inconsciente. Nós temos 3 verdades. Nós temos a verdade do inconsciente, a verdade do subconsciente e a verdade do consciente, daquilo que eu consegui já despertar como consciência. Só que essa verdade do consciente, ela é limitada. Né? Então, ou seja, limitada àquilo que eu já consegui perceber, ação, reação, ato, consequência, causa e efeito. Porque o que é a consciência? A consciência é quando eu percebo a ação, reação, ato, consequência, causa e efeito. Portanto, eu sei que determinada força que eu desperto, ela vai gerar aquela causa, aquela consequência, aquele efeito. E se eu tenho consciência de que aquele efeito, que aquela consequência, ela venha a afetar a ordem e o equilíbrio, a minha consciência não vai me permitir eu fazer isso. Por quê? Porque consciência é o que está em nós como um atributo do bem. Então, o bem é a consciência. O mal, ele só pode atacar na inconsciência. Ele não ataca na consciência. E é justamente na inconsciência que o ser humano fica vulnerável.
Então, imagina que você já nasce inconsciente, você passa por experiências onde você é influenciado e permite ser influenciado. Você não tem a capacidade cognitiva de poder questionar as coisas, julgar e criticar, mesmo porque você não sabe. Porque uma criança, ela acha que tudo está tudo certo. Para ela está tudo certo, né? Sim. E aí ela se depara com uma situação onde ela basicamente vai ter que se encaixar dentro daquilo que todo mundo quer para ser amada, para ser aceita. E ela vai reprimindo isso. Conforme ela vai reprimindo a liberdade, a espontaneidade, a amorosidade, né? Ela vai se sentindo que ela não é perfeita, porque ela é imperfeita, porque ela não é o perfeito que os outros querem que ela seja perfeita, né? Ela vai se contaminando e perdendo a sua própria pureza. Então, é justamente essas 5 qualidades da essência, que é pureza, puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre, que eu defini. Isso foi um trabalho belíssimo que eu fiz há muitos anos atrás, de uma grande conexão que eu tive, onde eu entrei na minha essência, e entrando na minha essência vieram essas 5 palavras. Puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Aí o universo nesse instante disse para mim, se você conseguir manter essas 5 qualidades, você volta para o céu. Aí eu disse assim, nossa, é difícil. Opa, se Porque é! você perde a pureza quando você tem qualquer tipo de mal-estar. Quando você, sei lá, se embriaga numa noite, né? Sim. Você briga com alguém, você já perdeu a pureza. Perfeito. Numa sociedade onde existe um julgamento comparativo, onde o perfeito tem a ver com aquilo que as pessoas definem como perfeito e o que estiver fora daquilo já é imperfeito, então elas não entendem que tudo que existe é perfeito. Tudo é perfeito. Sim. Né? Até quando você vê um animal apodrecendo, ele está perfeitamente apodrecendo. Entende? É um estado perfeito de apodrecimento. Porque aquilo está uma decomposição da matéria. Tudo é muito perfeito. Então, quando você percebe a força do universo em tudo, e você percebe tudo como perfeito, e você percebe que tudo está certo, você desperta o quarto vórtex, que é a energia do amor. Né? Então aí você começa a aceitar as coisas como elas são, porque o amor ele nasce da aceitação, né? Então no momento que eu não aceito, significa que está condicionado aquilo que eu permito, e isso impossibilita eu então de conseguir expandir. Por quê? Porque eu estou fechado naquele meu limite, daquilo que eu permito, daquilo que eu aceito, daquilo que eu acho que é o certo, daquilo que eu acho que é uma verdade. Sim. E a pessoa, infelizmente, ela vai achar que isso é uma verdade absoluta, né? E não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Porque cada um tem a sua verdade relativa, de acordo com o seu processo. Então, nós vamos encontrar na nossa vida verdades similares à nossa verdade. Mas nós nunca vamos encontrar ninguém que vai vibrar exatamente na nossa mesma verdade. Cada um tem a sua. Essas pessoas que ficam aí procurando alma gêmea, coitadas, elas vão sofrer muito. Porque elas não estão procurando por alguém, elas estão procurando por ela mesma, sem ela perceber que ela está procurando por ela mesma. É gêmea, né? Ela é gêmea, ela quer encontrar. Ela quer a gêmea. Ela quer encontrar a fatia, a metade da laranja que ela perdeu, alguma coisa que ela perdeu. Elas entram dentro daquilo que chama no meu trabalho de mecanismo compensatório. Eu quero compensar. Porque então, tá faltando tá algo, aqui, né, dentro desta pessoa que não a alimenta, não a complementa. Ela não despertou essa força. Não despertou. Dentro desse teu trabalho, tem um atendimento com ele que é fabuloso. Né? A pessoa não precisa falar nada, né? Não precisa falar, é sensacional. Já fez algumas demonstrações pra gente, inclusive em Mystic Fair, consegue se conectar mesmo num ambiente. Até pela rádio, né? Não é? Até pela rádio, é fantástico. Você sabe que quando eu vim aqui a primeira vez, foi uma entrevista com a Miriam, a Miriam Morato, que é daqui da rádio, da Rádio Mundial. Aí ela pegou e disse assim, o que você vai fazer no seu programa? Eu disse assim, eu vou fazer leitura das pessoas pela rádio. Aí ela pegou e disse assim, isso é impossível. A Miriam falou isso pra mim. Isso é impossível. Aí disse assim, então é isso que eu vou fazer. Se é impossível, eu vou fazer. Já me deu um desafio, né, Carlos? Me deu um desafio. Se é impossível, eu vou fazer. E aí eu comecei e fui aprimorando e aprimorando. Então é assim, hoje eu tenho meu dom, esse meu dom de poder me conectar com a essência, fazer uma leitura, interpretação das pessoas, mas isso foi um dom que eu fui desenvolvendo a partir de uma sensibilidade. Então, e a gente eu pode acredito aprender. que todos nós podemos desenvolver isso. E é isso que eu ensino meus alunos no curso de formação e por meio desse primeiro nível, que
que é esse curso aqui para a pessoa fazer o quê? Uma autocura. Primeiro ela tem que aprender a se curar, para depois ela ser apta a curar os outros. Então vamos lá. E aí esse curso, são 2 dias comigo, com muita teoria, muita prática, tudo muito fácil, muito leve, muito 6 e tranquilo. 7 de maio, Casa Udjaim, é isso? Isso, é Udjaim. aqui no Sumaré, um espaço bem legal. Das 9 às 18 horas, um evento bem interessante. Quem quiser informações a respeito, já estourei o tempo? Já estourou o nosso Carlos tempo. Florencio Oficial. Isso, Carlos Instagram. Florencio aqui, né? E é isso, gente. Tô sem telefone Preparem, aqui. porque só tem 40 vagas para esse curso. Ah, gente. Só 40 vagas. Você vai Então, perder? Impossível, né? É 40 Sigam o vagas. Carlos Florencio, acompanhem Carlos Florencio aqui com alta conexão na Vibe Mundial. Começa a seguir ele agora no Instagram, que lá tem muita informação legal. Inclusive, nós estamos em live. Olha lá, estão falando que foi lindo nos ouvir. Isso, Obrigada, obrigado. Carlos Florencio. Obrigado. E é Muito isso. sucesso para você. Você mora no Estamos meu aqui. coração, que você sabe disso. Eu sei, meu Ah, amor. gente, muito obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Tudo Eu de volto, bom. daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã é sábado, tem Mundial e você das 7 às 8 horas da manhã. Depois você vem nesse. Um grande beijo, gente. Até lá.